Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos, amém? E aí, como é que vocês estão? Diga aí, escreve aí, né? Sejam muito bem-vindos a mais um culto Conexão. E que nessa noite você possa lembrar isso. Lembre da pessoa que salvou a sua vida. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. E é para Ele que vamos fazer agora uma singela oração. Apenas para dizer o quanto o amamos. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por seu amor, obrigado por sua graça, por tudo que tens feito. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E agora, vamos nos reunir, cada um na sua casa, cada um em seu lar, onde quer que você esteja, mas vamos nos reunir para adorar o nome do nosso Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Diga amém comigo, com Rebeca, com Almir, com Samuel. Diga amém. E vamos adorar, afinal de contas, para isso que nós nascemos. Canções, seja o sinal que estamos por você, que estamos por você. E no seu sopro que vem dos céus, trazendo vida aos corações, que estamos por você, que estamos por você. Diga corações abertos, nada de esconder, tu és nosso maior desejo. Deus, só tu és santo, tudo te faz digno, deixa teu fogo vir. Corações abertos, nada de esconder, tu és nosso maior desejo. Deus, só tu és santo, tudo te faz digno, deixa teu fogo vir. Para adorar, seja bem-vindo. Nossas canções, seja um sinal, aqui estamos por você, estamos por você. E no seu sopro que vem dos céus, trazendo vida aos corações, que estamos por você, que estamos por você. Corações abertos, nada de esconder, tu és nosso maior desejo. Deus, só tu és santo, tudo te faz digno, deixa teu fogo vir. Corações abertos, nada de esconder, tu és nosso maior desejo. Deus, só tu és santo, tudo te faz digno, deixa teu fogo vir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo aqui, poderoso Deus de amor, seja bem-vindo aqui. E todo coração desperte
Deus, o Espírito Santo, e que a sua presença, Deus, seja o melhor de tudo. Aliás, se temos a presença de Deus, temos tudo, amém? E que nesse momento você possa dizer para Ele: Espírito Santo de Deus, me leve para que eu possa conhecer o Senhor mais profundamente. Eu acho interessante que, se você perguntar, muitos dizem que conhecem Deus, mas queremos conhecer em espírito e em verdade. Aproveite que você está em casa, em família, com a sua mãe, com o seu irmão, pai, maridos e filhos. Consagre toda a sua família ao Senhor e diga que a presença de Deus é o que mais importa no seu lar. Que não importam as circunstâncias, mas sim se Deus está no seu barco. Porque onde Cristo está, nós não naufragaremos, nós não afundaremos, pois a presença de Deus é real. Tua presença é o que eu mais quero, Deus. Tua presença é o que eu preciso. Diga isso assim, ó. Eu quero te conhecer. Ouve o meu clamor e responde com fogo do céu. Tu és o grande eu sou. Me leve além do véu. Me leve além do véu. Me leve ao lugar aonde o fogo cai,
Senhor a nossa oração. Diga possível, me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Me leve além do véu, sim, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. E eu queria te dizer, sabe que lugar é esse? Sabe que lugar é esse que você está pedindo para Deus te levar? Esse lugar pode ser aí na sua casa, pode ser aí no seu quarto, pode ser no seu cantinho de intimidade. Como meu pastor diz, às vezes quando ele está no carro dirigindo, Deus está ali sentadinho do lado dele. E quando nós pedimos, me leve a um lugar, não importa qual seja, desde que Deus esteja com você. E nessa noite eu queria que você entendesse isso. O lugar é o lugar onde Deus está. Não importam as circunstâncias, mas importa o Deus que você serve. E Ele te fará vencer, e Ele te fará vencer. Diga a Ele, me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Vem, vem, me leve além do véu, sim, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Aleluia. Obrigada, querido Deus. Te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Que bom que podemos adorar a Deus juntos. Amém? Eu queria agora que você ficasse com os nossos avisos da noite. Confere aí. Para muitos, o fim, mas para nós, o início. Para muitos, a dor, mas para nós, a cura. Para muitos, pobreza, mas para nós, a certeza de uma vida próspera. Para muitos, a vergonha, mas para nós, poder. Jesus é a certeza da sua vitória. A vitória da cruz abriu em todas as igrejas Sara Nossa Terra. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Gostaria de convidar a sentir, continuar nesse momento de ministração, esse momento de adoração ao Senhor. Convidar você a pensar como foi o seu dia, como foi sua semana, esse período em que a gente tinha o hábito de ter a vida corrida, o vai e vem do dia a dia, mas nós estamos vivendo um momento de quarentena, um momento em que fomos forçados a ficar dentro de casa por devidos cuidados, como as autoridades de saúde têm definido em nossas vidas. E a gente tem percebido o quanto a presença do Senhor tem ficado cada vez mais intensa nesses momentos.
o quanto a igreja faz falta nesses momentos, o quanto a gente conviver como irmãos faz falta nesse momento. Por isso eu vou te convidar a fechar seus olhos para a gente fazer uma oração, agradecer a Deus pela oportunidade de a gente ter a tecnologia a nosso favor, de estar dando continuidade à pregação da palavra do Senhor, e que essa palavra de hoje seja uma palavra que possa edificar a sua vida. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, onde você estiver, ou fique do jeitinho que você achar melhor, a forma com que você se sente melhor. Então esteja conosco nesse momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por mais uma noite em que a Tua palavra irá entrar em nossos corações, e agora, Senhor, estará entrando em nossas casas diretamente. Antes a gente só vinha para a igreja, recebia da Tua palavra e levava essa ministração em nossos corações por meio de atitudes, por meio de gestos, por meio de amor aos nossos lares. Mas a partir de agora, a Sua palavra está entrando diretamente em nossas residências. Que todos que estão ali presentes, Pai, estão ouvindo a ministração da Tua palavra. E agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, por a oportunidade de sentarmos ao sofá para ouvir a palavra em família, coisa que a gente dificilmente estava conseguindo colocar em prática. Dificilmente a gente conseguia reunir toda a família para poder ouvir uma pregação, ouvir uma palavra, e que a gente tem que olhar o lado bom de tudo isso, olhar o lado em que Deus colocou esse momento em nossas vidas, e eu tenho certeza que é para unir e edificar nossos lares, nossos familiares, estreitar nossos laços, estreitar nossos relacionamentos um com o outro, momento em que mãe, pai, filho e filha se reúnem para ouvir da Tua palavra, para se alimentar. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos e damos graças a isso. Que a Sua palavra nessa noite seja semeada em nossos corações e que brote, trazendo edificação espiritual para nossas vidas. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós estamos dando continuidade a série de palavras do culto Conexão, e que essa série de palavras fala: Deus, onde você está? É baseado num livro bastante conhecido e que traz orientações do momento de sequidão da nossa vida, talvez num momento de deserto que possa estar passando, e esse momento de aflição, a primeira pergunta que a gente faz é: Deus, onde você está? E que nós possamos ter o entendimento de que quando a presença do Senhor é furtada na nossa vida, é porque tem um propósito de Deus. Tudo na nossa vida tem um propósito do Senhor. E é isso que nós vamos aprender aqui, estudar juntos nessa noite. E para quem gosta de anotar, a série de palavras é: Deus, cadê você? A palavra é vinho novo. Um novo vinho será derramado em nossas vidas depois que você ouvir essa palavra, e tenho certeza que será edificante para a sua vida. E o versículo-chave para essa palavra é o seguinte, Lucas 5, versículo 38. Lucas 5, versículo 38. Então Deus preparou João Batista no deserto, e não no seminário daquela época. O Kleber pregou semana passada, falou sobre o que estava sendo direcionado para nossas vidas. Em Isaías 43, versículos 18 e 19, diz o seguinte: não vos lembreis das coisas do passado, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz essa coisa que eu já estava planejando. Porventura não a percebeis? E eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus está falando que já estava preparando uma coisa nova para nossas vidas. E o Kleber muito bem pregou semana passada sobre isso. E a gente hoje vai dar continuidade a esse entendimento.
ele diz que Deus preparou João Batista, não foi nos seminários antigos daquela época, seminários entre aspas, nos cursos em que formavam as pessoas daquela época, os sacerdotes daquela época. Então Deus, ele já veio preparando João Batista desde o ventre da sua mãe, em que ele era filho de sacerdotes, onde a doutrina, onde os costumes eram enraizados já desde o início da formação dele. Então essa transformação veio trazendo momentos intensos na vida de João Batista. E ele diz assim: multidões de toda a Judéia e de Jerusalém iam ouvir a palavra do Senhor pregada por João Batista no deserto. Então as pessoas já estavam acostumadas a sempre ir lá naquele momento, no seminário, lá no templo, ouvir a palavra do Senhor, mas a gente começou a perceber que um mover diferente começou naquela época de João Batista. Então o costume, o lugar em que era a tradição de receber os ensinamentos da palavra do Senhor, passou a ser transformado para um outro lugar, e não era um lugar em que havia tanta doutrina e tantas regras, mas passou a ser um lugar em que a presença do Senhor passou a ser ministrada de forma intensa e diferente de tudo aquilo que estava programado, mas passou a ser pregada por João Batista no deserto. Então o novo mover do Espírito Santo estava começando a soprar, o vinho novo estava sendo liberado por Deus, mas no deserto em que eles seriam derramados, e não nos lugares religiosos. Aqueles que estavam fartos da hipocrisia, das tradições religiosas, iam até João com o coração disposto a mudar, em preparação para o aparecimento do Filho de Deus. Então, em seguida, Jesus veio para ser batizado por João Batista, no Rio Jordão. A Bíblia é muito clara em dizer que quando Jesus foi levado ao deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Para quem se recorda na passagem, Jesus foi até João Batista no Rio Jordão para ser batizado. E quando chegou lá, assim que ele foi batizado, a palavra do Senhor diz que Deus falou do céu e veio o Espírito Santo transformado na pomba e pairou sobre Jesus. E ali ele ficou cheio do Espírito Santo. Dado o momento, assim que ele foi batizado, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, para ser provado e tentado. E a Bíblia nos mostra que ele veio, ele saiu daquela água, cheio do Espírito Santo, mas quando ele foi para o deserto e passou por aquele momento de tentação, ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo. Olha a diferença de transformação. Uma coisa é você estar cheio do Espírito Santo, e outra coisa é você voltar de uma tribulação no poder do Espírito Santo. E por isso que o deserto é muito importante para a nossa vida. Por isso que quando a gente está passando pelo deserto, nós que somos cristãos já temos esse entendimento de que quando nós estamos passando por uma dificuldade, nós alegramos nossos corações, porque é um momento em que Deus nos coloca lá para poder a gente crescer e ser edificado em alguma área. Então, para tudo na nossa vida tem o propósito do Senhor. A palavra de Deus nos deixa claro que em todo momento de deserto, Deus estava conosco. Todo momento de dificuldade, Deus estava conosco. Então, o que Deus quer que a gente faça nesse momento? Que a gente tenha um entendimento do propósito de tudo isso que nós estamos passando. Propósito dessa tribulação que nós estamos passando. A tribulação que você, na sua intimidade, está passando. Que você sabe a dificuldade que você está enfrentando. E não vai ser os líderes, não vão ser os pastores, não vai ser ninguém que vai poder te ajudar a superar isso. Se Deus te colocou nessa situação, é para poder você ter um entendimento. Não perguntar, é o que a gente sempre fala, não pergunte o porquê você está passando por essa dificuldade, mas pergunte sempre para que você está passando essa dificuldade, para que chegou o momento do deserto na sua vida. E a gente vai aprender isso aqui hoje. A gente vai aprender como o vinho novo é derramado na nossa vida, o quanto a gente consegue colocar em prática
a forma de descansar no Senhor. E o entendimento e o propósito de Deus para nossas vidas, quando a gente está passando por esse momento, é muito maior do que a aflição momentânea que a gente passa. Então, o que está vindo pela frente é muito maior do que o sofrimento que a gente possa estar passando nesse momento, o sofrimento que você está passando nesse momento, o sofrimento e que o povo está passando nesse momento com essa quarentena, tanta gente já começando a entrar em estado de loucura, de fome, faltando subsídios normais que nos levava a ter um momento de vida, um momento em que a gente compartilhava grandes alegrias, e agora nessa quarentena a gente tem ficado um pouco excluído desse momento bom. Então a gente tem que estar entendendo para que Deus está transformando a nossa vida dessa forma. E o deserto não é diferente. Você tem que perguntar para que você está passando por isso. Não por quê, não sempre com um sentimento de vítima. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não é isso. Você tem que perguntar, para que eu estou passando por isso? Senhor, onde o Senhor quer transformar a minha vida nessa situação? Onde o Senhor quer trazer a mudança de pensamento? Onde o Senhor quer trazer a mudança de comportamento nessa situação? E é isso que nos faz crescer. O que a gente dificulta a gente de passar pelo deserto é quando a gente mexe com o nosso egoísmo, em que a gente se sente ofendido e não quer abrir mão da nossa vontade, abrir mão de tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, que nem sempre foram coisas certas, diante da palavra do Senhor, e isso nos retrai, nos fecha, para poder ter a transformação verdadeira que Deus quer. Então é esse entendimento que a gente tem que ter. Então, nesse momento, a gente pode compartilhar que houve 3 fases, 3 mudanças ao longo do período. O momento dos fariseus lá, fariseus / sacerdotes, em que eles já tinham aquela tradição, já tinham aqueles costumes, era de conhecimento nosso, das doutrinas dos fariseus, tanto que foi contundente Jesus ao confrontar esse comportamento dos fariseus, e isso a gente aprende que aquela doutrina que estava enraizada naqueles costumes antigos, passou por uma fase e que um outro mover já começou a ter sido transformado, que foi no mover quando veio João Batista a pregar no deserto. Então a palavra de Deus fala que uma voz clama no deserto, e já era um mover diferente de João Batista naquele período. Só que depois do mover de João Batista daquele período, já veio um outro mover, que é o mover do ministério de Jesus Cristo. João Batista ficou no ministério dele, começou a pregar, saiu da tradição, saiu do costume, que provavelmente os pais deles passaram, que eram sacerdotes. Então João Batista saiu daquela tradição, daquele costume que foi aprendido desde pequeno, para ouvir a voz do Senhor. Igual quando foi Samuel, quando era pequeno, quando estava dormindo, e Deus falou, Samuel, e ele não estava entendendo. João Batista, desde o início, já começou a entender o propósito de tudo isso, a magnitude de toda a presença do Senhor, tanto que quando ele ainda estava na barriga da mãe, Maria, quando chegou grávida de Jesus, ele se mexeu na barriga da mãe, porque ele já sabia o propósito de tudo isso. Então ele já sabia que rotinas, doutrinas, dogmas seriam quebrados, padrões seriam transformados, e passou o mover de Deus, passando dos comportamentos dos fariseus, tirando para um novo mover de João Batista, em que ele saiu de toda a tradição para começar a pregar no deserto a verdade, que era a palavra de Deus, pregando para que o povo se arrependesse do pecado. O ministério de João Batista foi para pregar o arrependimento ao povo, e depois desse mover de João Batista, onde multidões saíam de Jerusalém para ir ouvir a pregação de João Batista no deserto, para ser batizado no Rio Jordão, veio o ministério de Jesus. 6 meses durou o ministério de João Batista. 6 meses ele dedicou sua vida para transformar, quebrar paradigmas.
E Jesus veio para complementar tudo isso, quando ele trouxe o batismo do Espírito Santo. Então, uma nova força, um novo Espírito seria derramado em nós. E essa conferência, essa dificuldade, esse embate da doutrina com essa transformação, a gente vê na passagem do Senhor. Já aqui em Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 33, demonstra esse já choque de realidade com a doutrina daquela época, com o mover do Espírito Santo, baseado na vinda do Senhor Jesus. Então, olha o que diz Lucas, capítulo 5, versículo 33. E eles disseram: os discípulos de João jejuaram e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E uma pergunta interessante que a gente pode fazer aqui nesse trecho, nesse versículo, é eles, o início que diz esse versículo diz: e eles disseram. Mas quem disse isso? Quem foi que falou isso? Quem interrogou isso? Onde foi levantada essa dúvida, esse questionamento, ou entre aspas, essa afronta à palavra ou ao costume de Jesus? Quem foi que afrontou Jesus, digamos assim, né? Vamos colocar entre aspas. Quem foi que afrontou Jesus dizendo? E eles vieram interrogar para querer saber. Mas a primeira coisa que a gente entende como eles, onde a gente pode encontrar essa resposta? Quem foi que falou? Quem eram eles? Então, em Mateus 9, traz essa resposta. Mateus 9, versículo 14, diz o seguinte: a outra visão desse momento da passagem de Jesus, essa visão de Lucas disse, e eles, mas Mateus diz aqui quem eram eles. Então, diz a palavra do Senhor, então, os discípulos de João, que era João Batista, vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos? Então, olha só quem foi que interrogou o momento do jejum, que não era feito pelos discípulos de Jesus. Então, havia já um confronto, tanto dos fariseus, como dos discípulos de João Batista, que estavam relacionados à doutrina, aquele dogma enraizado, aqueles costumes imutáveis, aquelas cláusulas pétreas, né, digamos assim, daquele comportamento daquele povo. E eles foram interrogar Jesus: por que seus discípulos não jejuam? E eu achava sempre que eram os fariseus que estavam perguntando isso. Eu achava que os fariseus que estavam lá interrogando Jesus, mas não, eram os discípulos de João Batista. Então já começava um confronto. Os discípulos de João Batista com certeza abriram mão de família, abriram mão de suas riquezas, abriram mão dos seus costumes, da sua rotina, para poder se entregar a um ministério de oração e jejum. Às vezes eles oravam, com certeza eles oravam muito tempo prolongado, jejuavam jejuns intensos, e Jesus veio quebrar tudo isso, trazendo um entendimento verdadeiro do que é o Jesus, do que é o jejum. Então, o motivo da indagação revela-se a liberação de Jesus ao discípulo quanto ao jejum. A expressão do jejum por parte dos discípulos de Jesus despertou um sentimento de sacrifício em vão dos discípulos de João Batista. E uma coisa que a gente passa a entender é que os discípulos de João Batista não haviam feito a transição ou a mudança do padrão de ministério de João Batista para o que o Espírito Santo de Deus vinha derramar sobre aquele povo naquela época e derramou sobre a gente até hoje. Então, os discípulos de João Batista, o grupo de João Batista, eles estavam correndo o risco de desenvolver um espírito religioso, no lugar de se entregar à presença de Deus e entender a visão da transição, do mover diferente que o Espírito estava fazendo sobre aquele povo. E o que vale a gente lembrar é que os espíritos religiosos sempre se apegarão com o que Deus fez.
Então, as religiosidades estariam sempre ligadas às coisas do passado. Mas eles esquecem de abrir mão disso. Enquanto eles abrem mão disso, dessa religiosidade, tudo isso que passou, eles resistem ao que Deus está fazendo agora. Então, o espírito de religiosidade fica sempre ligado ao passado. Mas eles abrem mão de receber a bênção nova que está acontecendo, no lugar de enxergar o que Deus está fazendo nesse exato momento, a transformação que Deus está trazendo nesse momento. Então é esse o entendimento, a transição que nós temos sempre que acompanhar. Tudo na nossa vida nós temos que acompanhar, nós temos que estar atento ao mover do Espírito Santo, nós temos que estar acompanhando as Escrituras, aos sinais, como o livro do nosso bispo fala, sobre os sinais do Senhor. Nós temos que estar acompanhando sempre esses sinais para poder identificar onde o Espírito está agindo e onde a gente pode receber mais disso, onde pode haver a transformação na nossa vida. E é isso que a gente tem que aprender nessa noite, que quando a gente está aberto ao ouvido, quando a gente abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor está falando, o mover diferente que Ele está fazendo, a gente recebe e acompanha todo esse mover, toda essa transformação em nossas vidas e na vida e no ambiente que nós estamos. Nós temos sempre que acompanhar essa transição. Um exemplo disso, se a gente tirar, por exemplo, a transformação, a evolução, digamos aqui que a gente está falando da palavra do Senhor, do mover do Espírito, e, por exemplo, mudar para um mercado de trabalho, a gente pode comparar e ter um entendimento que se a gente não acompanhar as mudanças, a gente fica estagnado e a gente não rompe. Por exemplo, um contador. É a mesma coisa um contador, até hoje, 2020, está querendo fazer a contabilidade da empresa no livro de contabilidade, querendo lançar o balanço patrimonial, tudo naquele livro, à mão, tudo com régua, lançando, rubricando, autenticando o cartório, cada livro. E não é isso, hoje já tem a tecnologia para poder fazer todo esse balanço. Então é essa transição que a gente tem sempre que acompanhar, é essa transição que a gente tem que sempre ter um entendimento. Por exemplo, a profissão de fotógrafo. Antes, o pessoal revelava filme, e teve empresa que quebrou porque não acompanhou a evolução do filme que era revelado, do dinheiro que era gasto para fazer aquela revelação dos filmes, quanto material não perdia, e hoje não temos mais nada disso com a câmera digital. Então, não só na profissão, mas como no nosso mover do Espírito, nós tem que sempre acompanhar a tendência do Espírito na nossa vida. E esse embate de jejum, de entendimento, é o que fez com que os discípulos de João Batista ficassem um pouco retraídos para entendimento do que é o jejum. E o jejum, como a gente aprende na palavra do Senhor, o jejum ele serve para que a gente possa ficar mais sensível ao ouvir do Espírito Santo, ao ouvir da palavra de Deus. Fora os benefícios que nós temos a restrição de alimento, que o jejum nos traz, para até para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa saúde, o jejum, ele nos deixa mais sensível para ouvir o que a palavra de Deus nos mostra, para ouvir essa transição, essa mudança que Deus quer transformar na nossa vida. Se a gente não tiver aberto, com os ouvidos abertos a isso, a gente não acompanha e fica estagnado e cria o espírito de religiosidade, que é tanto criticado por Jesus, que eram os fariseus. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa transição. E o jejum, ele fez com que o povo ficasse mais atento ao que a palavra de Deus estava por vir e o que faria. Por isso que os discípulos de João Batista ficaram tão questionados, com tanta interrogação, querendo saber, por que eles não jejuam? E eu jejuando esse tempo todo? Mas Jesus, ele sabiamente nos ensina para que a necessidade que não havia mais. A palavra de Deus diz, Lucas, capítulo 5, versículo 34 e 35, diz o seguinte: Jesus respondeu: por que vocês fazem os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo será tirado,
e naqueles dias jejuarão. Ele não está dizendo que, Jesus não disse que eles poderiam jejuar naqueles dias. Então a gente tem que entender, Jesus ele explicou que para aquele povo jejuar, a intenção daquele jejum é para ficar mais sensível ao ouvir os direcionamentos do Espírito Santo. Mas quando Jesus está ali entre o povo, ele está mostrando que o jejum não era simplesmente o jejum de alimento sólido, mas sim o jejum espiritual, que edificaria o espírito. Então Jesus, como a gente aprende na palavra do Senhor, que é o pão da vida, ele veio para alimentar o nosso espírito. Então qual seria a necessidade dos discípulos de Jesus estar jejuando, se era para ouvir a palavra de Deus, mas Jesus estava ali do lado deles? Então qual é a necessidade de fazer o jejum? Era isso que Jesus estava mostrando. E quando a gente começa a fazer o jejum, quando a gente ouve o que Deus tem para falar para a gente passa a ter um entendimento do que nós seremos cheios, daquilo que seremos cheios. Aqueles homens estavam falando apenas de jejum de alimentos, mas Jesus estava os ensinando que o jejum que os discípulos enfrentariam seria o jejum da presença física, materializada de Jesus. E quando esses dias chegarem, eles jejuarão. Então é esse o entendimento que nós temos que ter. E isso ele ensina cada melhor ainda, fecha esse entendimento na parábola escrita em Lucas 5, versículo 38, diz o seguinte: pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Então, na Bíblia, o vinho é um símbolo da presença de Deus. Onde a gente vê isso? Em Efésios 5, versículo 18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é isso que Deus quer que a gente faça. O vinho novo serve para poder a gente transformar esse vinho que estava dentro da gente, esse vinho que já virou vinagre dentro da gente, o vinho do cristão antigo, de raízes, de tradições antigas, de que teve uma certa sucesso no ministério, mas ficou estagnado no passado, ficou preso a isso. E isso é exatamente o que fala em Isaías: não vos lembreis das coisas do passado, nem considereis as antigas, porque Deus quer transformar a gente em odres novos, para derramar vinhos novos. O cristão antigo, ele é comparado como o odre antigo. O odre antigo, quando é muito velho, quando é colocado muito vinho ali naquele momento, ele passa a ser ressecado e quebradiço. O odre novo, para quem não sabe, é um recipiente feito de couro de carneiro. E é lá que eles armazenavam o vinho. E quando a fermentação ia acontecendo, ele conseguia expandir, porque era um couro novo. Mas com o passar do tempo, essa fermentação ressecava esse odre, ressecava o couro. E o clima árido do Oriente Médio ressecava ainda mais, fazendo ficar quebradiço. Então, por isso que a palavra de Deus fala que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Não quer dizer que não pode colocar. É isso que a gente tem que ter um entendimento aqui dessa parábola. Jesus não está dizendo que não se pode colocar. Mas se você colocar uma unção nova, um vinho novo num recipiente velho, antigo, enraizado, que sempre com os costumes, sempre não sei o quê, e eu não sei o quê, o meu coração, Deus conhece meu coração, mas não quer transformação. Quando é colocado esse vinho novo, as duas coisas se perdem. O vinho vai embora e o odre é rompido. Então, por isso que Deus não coloca. Então, a gente tem que ter esse entendimento de, para poder receber uma unção nova, a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que a gente acha que é certo, tudo aquilo que a gente tem como doutrina, todos os dogmas antigos, todos os costumes e as tradições, mas temos que ficar atento ao Espírito Santo, jejuar para poder ouvir o direcionamento do Espírito Santo. E não é só ficar, porque na minha época, porque eu já fiz, porque eu já, e você está perdendo a unção, está ficando igual os fariseus, dando o dízimo do coentro,
mas não está recebendo da unção nova. E Deus está querendo te transformar. Parece que Ele te leva para o deserto para poder você ser edificado, para você ser transformado. E o odre velho, aquele odre antigo, que já estava ressecado, ele tinha recuperação. E eu falo para você nessa noite, meu irmão. Eu falo para você nessa noite, minha irmã. Se você não consegue abrir mais seu coração para os propósitos, para o teu ministério, porque você já viveu muita coisa, porque você está preso ao passado, porque você não consegue superar as dificuldades do passado, você tem a chance, Deus está te dando a chance de ser renovado esse couro para poder você receber a unção nova. Aqui ele nos ensina que a gente tinha a possibilidade de recuperar aquele couro que já estava ressecado. O pessoal daquela época, eles deixavam o odre dentro da água durante muito tempo. Ele deixava o odre lá de molho durante um bom tempo, submerso naquela água. E depois que eles tiravam daquele período que estava hidratando o couro, eles vinham com azeite de oliva e esfregavam naquele couro, trazendo de novo a restauração daquelas fibras. E a mesma coisa, gente, como cristão. Se você está passando por essa dificuldade, se o deserto que você está passando é esse, com relação ao seu passado, com relação ao seu ministério, com relação ao que Deus já fez, tudo que você já entregou, todas as ofertas, não só de dinheiro, como de tempo, se você está preso a esse passado, em nome de Jesus Cristo, aprenda a renovar as suas fibras, aprenda a restaurar esse couro, aprenda a ser inserido nas águas de Deus, para poder você ter a restauração, para você ter o entendimento. Então ele traz essa transformação do velho para o novo, é quando eles conseguem colocar a presença de Deus, sempre hidratando aquele couro antigo, aquele recipiente velho, aquele vaso velho rachado. Deus não quer colocar uma unção nova na sua vida, porque se colocar uma unção nova, o nosso corpo não vai aguentar, o seu espírito não vai aguentar. Então, se Ele te levou para o deserto, é para poder trazer essa transformação. Se você pedir a Deus uma unção nova, talvez Ele possa romper o recipiente que resta dentro de você, possa romper o resto de fé que possa ter dentro de você. Olha como é que Paulo nos ensina a restaurar esse recipiente, Efésios 5, 26 e 27, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante da palavra. Ou seja, para você ser o odre a ser renovado, a recuperado, você tem que estar submerso, você tem que estar mergulhado dentro da palavra, você tem que estar dentro da palavra, você tem que ser batizado novamente dentro da palavra, ficar cheio da presença de Deus, ter a hidratação necessária para poder você receber essa pressão nova que Deus vai colocar, essa fermentação nova que vai ter dentro de você. Então abra mão desses teus costumes, você tem que se entregar de todo o coração, de todo o corpo, de toda a alma, e assim você será renovado. A gente aprende que os navios no mar, quando tem grandes tempestades, eles veem aquelas ondas muito grandes, batem no navio. A gente vê vídeos que os navios sobem naquelas ondas e batem, chegam a afundar se não tiver o casco preparado para aquilo, porque eles não estão dentro da água, eles estão ali pairando na superfície. Então, para você ser cheio da presença de Deus e não enfrentar essa tribulação, para quem já tomou banho no mar, quem fica em cima, a onda bate e você é levado para a areia. Mas aquele que for mais para dentro do mar e afundar, você não sente a pressão da água te levando, você sente aquele mover da onda, a energia da onda passando pelo seu corpo, mas você não é levado, não é batido, não é danificado. Então se entregue, meu irmão, se entregue, minha irmã, deixe de lado os problemas que você enfrentou, deixe de lado as decepções que você enfrentou, abra o seu coração para que esse odre seja restaurado e assim uma nova unção
um vinho novo, que é o tema da palavra de hoje, seja repleto na sua vida, seja cheio na sua vida, seja transbordante na sua vida, em nome de Jesus. Fica essa mensagem para você refletir. Não deixe de entregar o seu corpo nas águas. Receba a palavra de Deus como essa água que vai restaurar esse couro, e o azeite que é esfregado para trazer a restauração daquelas fibras. É o momento que você tem de oração com o Senhor. Então, para você restaurar esse odre que está dentro de você, esse vaso velho, você tem que mergulhar nas águas do Senhor, através da palavra de Deus. E o que vai fazer você receber a carga nova e expandir, o azeite esfregado, o azeite de oliva esfregado em você, é um momento de intimidade e oração que você tem com o Senhor. Então busque a presença de Deus, largue mão dos seus problemas e seja fiel às palavras, às escrituras do Senhor. A gente aprende no Instituto de Vencedores que nós temos a via de mão dupla, onde Deus fala conosco através da Bíblia e a gente responde e fala com o Senhor através das nossas orações. E é assim que você será restaurado. O seu odre será um odre novo. E eu profetizo que tudo aquilo que rachou o seu odre, tudo aquilo que ressecou essa vasilha que recebia grandes unções na vida do cristão, grandes unções que você levava para a sua família, seja restaurado e será renovado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então fica esse entendimento para você. Se entregue na presença do Senhor e receba o vinho novo em nome de Jesus. Então essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. E como vocês sabem, a palavra de Deus precisa ser mantida para pregar o Evangelho e renovar vários odres que nós temos ressecados por tantas passagens, por tantas frustrações ou decepções. Eu queria deixar uma mensagem sobre dízimos e ofertas. Eu gostaria de convidar você a se entregar na presença do Senhor. Nós temos a passagem em 1 Reis, em que o profeta Elias, ele vai ao encontro da viúva lá em Serepta. E aquele momento em que havia sequidão, porque o próprio profeta falou com o rei, haverá um momento em que não terá chuva nenhuma nessa terra. Deus, depois que ele falou isso, Deus falou, vá para a beirada do rio, que lá você vai ter água para beber, e os corvos vão levar alimento para você. Depois que passado esse período de sequidão, o rio parou de correr a água. E Deus chegou para o profeta e disse, Elias, vai para um lugar em que lá eu... 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então, depois que secou aquele rio, o Senhor falou para Elias, vá para a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. E o versículo, a continuação, que é o mais interessante, eu gostaria de trazer esse entendimento para você sobre dízimos e ofertas. Ele diz o seguinte, eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então, o profeta ouviu a palavra do Senhor, foi para a cidade de Serepta, porque lá Deus falou com uma viúva que desse comida para aquele profeta. E Deus falou para você também, dê mantimento para a casa do Senhor. E aí está previsto isso em Malaquias 3,10. Trazei todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja manutenção da minha palavra, manutenção da minha casa, manutenção dos ensinamentos, manutenção do odre que estava velho. Então Deus, ele nos deu a ordem, assim como ele deu para aquela viúva, para abençoar o povo de Deus. E faça parte desse momento. Não deixe de abençoar, não deixe de dar, mas esse momento foi cortado o meu salário. É aí que Deus prova, é aí que Deus quer que você faça algo diferente. É aí que Deus quer que você faça uma transformação no seu entendimento, nesse odre velho que estava aí, que você possa ser renovado com as tuas ofertas, com os teus dízimos, para que possamos dar continuidade à palavra, à pregação da palavra do Senhor.
Fica esse convite a você. Se você quiser estudar mais a fundo, 1 Reis 17, a partir do versículo 8, seja como aquela viúva. Deus te deu uma ordem para poder você dizimar e ofertar na casa dele. E que a gente não pode ser negligente nesse momento. Seja ofertante, seja dizimista, nos ajude a manter a palavra do Senhor firme, renovando os odres em todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, está aqui o link, todas as nossas agências. Você pode também apontar a câmera para o QR Code, que fará o link para onde você pode fazer essa doação. E em nome de Jesus, que Deus possa multiplicar a 30, 60 e a 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Agora vamos no momento de adoração. Receba esse momento de louvor ao Senhor. Se entregue de forma intensa ao Senhor. Esqueça tudo o que aconteceu e renove esse odre nessa noite, em nome de Jesus. Vamos encerrar dizendo a Ele: Senhor, me leve, Deus, me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai, me leve além do véu, sim, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, te guardando em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, gente.